E agora, rapidamente, para já avançando, as formas principais de violência, né, tratada pela Lei Maria da Penha, vem no artigo 7º da Lei Maria da Penha, e a primeira e mais importante é a violência física. Essa é a violência que todo mundo vê nos cartazes quando se fala de violência contra a mulher. Sempre vai ter uma mulher lesionada no rosto, na face, na pele, no braço. Essa é a violência que todo mundo vê. Porém, essa violência já está no estágio avançado. Então, é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade corporal ou a saúde corporal da mulher. Previsto lá no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Porém, há outras situações que também permitem a violência física, como as vias de fato, que existe um contato físico violento, mas que não deixa resultado, não deixa lesão corporal. Também é violência física, mas a mais grave da violência física é a ofensa à vida da mulher, aquilo que atenta contra a própria vida dessa pessoa, que é o feminicídio, que foi criado com a Lei 13.104 de 2015, é uma qualificadora do crime de homicídio, previsto no artigo 121, que estabelece também no crime de rol, no rol dos crimes hediondos, aliás, que é matar a mulher por razões da condição do sexo feminino ou do gênero feminino, que seria o mais correto. Então, considera-se como razões de condição do sexo ou gênero feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar, então enquadrou-se no artigo 5º da Lei Maria da Penha, ou quando há menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher, ou seja, a mulher é morta pelo fato de ser mulher. Tá? Então, o caso da Marielle Franco, por exemplo, é um caso típico em que há indicações de que o fato dela ser uma agente política pode ter estimulado com que essa mulher fosse morta simplesmente pelo fato de ser uma mulher e exercer um papel que normalmente não é dela. Tá? Aí tem a previsão no parágrafo 7º, no artigo 121, os casos de aumento de pena que vão envolver também condições peculiares da mulher, gestação, 3 meses posterior ao parto, e quando o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Então, lembrando que quando nós falamos de mulher, nós também estamos falando das nossas meninas e das nossas senhoras. Tá? E existe um aumento de pena quando isso é tratado. E um aumento também importante quando o crime é praticado na presença de descendentes ou ascendentes da ofendida. A violência psicológica, agora o segundo fator, esse é o mais comum e, via de regra, a mulher não reconhece a existência dessa violência. Existe uma dificuldade de vislumbrar isso como uma violência. É entendida, segundo a Lei Maria da Penha, como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que ele prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar o controle de suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, como qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação. Existe já aqui o entendimento, é importante os nossos operadores auxiliares da justiça entender que não exige-se laudo para a comprovação da violência psicológica. Então, não precisa ter um resultado de um exame psicológico capaz de demonstrar que essa mulher sofreu violência psicológica, pois se isso ocorrer, nós se enquadramos já no crime de dano, que configura, inclusive, a lesão à saúde da mulher, que vai lá para o artigo 129. Então, a lei estabeleceu o crime da violência psicológica, não precisa de laudo psicológico, mas apenas demonstração de que qualquer dessas condutas tenha ocorrido. Isso é muito comum no relacionamento abusivo, de controle de decisões, perseguição, de não aceitar o término do relacionamento, de humilhar a mulher porque ela está gorda, porque vai na igreja que ela não concorda, porque usa ou não usa determinado tipo de roupa, isolamento, de não deixar a mulher ir até a visita de seus pais, de sua família, de conversar com seus amigos. São condutas muito comuns e é importante ter noção disso. Um terceiro tipo de violência trazido pela Lei Maria da Penha é a violência sexual. Essa é um pouco mais fácil de entender, já vem automaticamente na nossa cabeça, né? A relação sexual não consentida, o estupro, mas a gente tem outras hipóteses também de violência sexual trazida pela Lei Maria da Penha. Não necessariamente que tenha que haver um ato sexual propriamente dito, mas tem violência sexual de outras naturezas, como, por exemplo, a ameaça, coação, o uso de força para determinadas atividades sexuais consentidas.
induzir a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. Então, é a exploração sexual da mulher e impedir métodos contraceptivos. Não quero fazer sexo com camisinha ou sem camisinha, seja como for, forçando a pessoa ao matrimônio, a um relacionamento da qual ela não quer. Gravidez, aborto, chantagem ou suborno, manipulação para a prática de aborto ou para a prática de ato sexual, inclusive com terceiros, e limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos, que é o direito sobre o próprio corpo da mulher. A violência patrimonial também é importante nesses relacionamentos abusivos, principalmente no término deles. Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos e recursos econômicos, incluindo os destinados às necessidades da mulher. E a violência moral, essa, via de regra, é a ponta de lança desse processo de violência, que são os xingamentos, que são a imputação de fatos difamatórios, calúnias, imputando-se crimes e, acima de tudo, o desrespeito pela pessoa da mulher. Para muitas pessoas, as discussões, esses palavrões, esses xingamentos, essas difamações se parecem com algo normal. Porém, para Maria da Penha, é uma violência que atinge o estado psíquico da mulher e permite, inclusive, que o homem seja afastado do lar por conta de uma conduta desta natureza. Agora, um pouquinho sobre as medidas protetivas, já caminhando então para o final, que é importante entender que quando designado por um magistrado, via de regra, nós vamos estar circulando essa área das medidas protetivas de urgência, em que a mulher vai ser encaminhada para um atendimento pelo psicólogo, pelo assistente social. Então é importante entender um pouquinho o que é. Primeiro que medidas protetivas de urgência hoje têm a natureza jurídica de civil, híbrida e criminal. Tá? Ainda não há um consenso na jurisprudência, na doutrina sobre a natureza jurídica, mas prevalece a ideia de que ela tem uma natureza sui generis, mais para a híbrida, porque alguns têm caráter penal e outras mais caráter civil, mas o que mais importa para nós, independente se eu entendo assim ou assado, é que ela tenha autonomia. A medida protetiva não depende de nenhum procedimento paralelo, o que era o entendimento, até pouco tempo atrás, de que a mulher, para ter direito à medida protetiva, tinha que ter um inquérito iniciado contra o agressor, ou tinha que ter uma ação civil iniciada contra o homem, né, ou a pessoa que lhe agrediu. Hoje não. A medida protetiva ela tem natureza autônoma e visa proteger a vida da mulher. Não é necessário que ela represente criminalmente, que ela abra um inquérito policial, que ela adote qualquer postura judicial. Basta pedir a ajuda. Basta pedir a medida protetiva no juízo competente. Os requisitos são a presença da mulher para manifestação de vontade e a presença de uma situação de risco, indicando a ocorrência das hipóteses do artigo 5º da Lei Maria da Penha. Tá? Qualquer dessas 5 violências que nós vimos, sendo mulher, tendo violência praticada baseada no gênero e foi no ambiente doméstico, familiar ou relação íntima de afeto, há presença dos requisitos, portanto, há grande chance de deferimento. É lógico que os requisitos também exigem uma prova mínima, seja a palavra da mulher, vídeos, fotos, né? Testemunhas que comprovem a existência deste fato, lembrando sempre que a mulher tem a palavra tida como prevalente neste ambiente, principalmente quando a gente trata de risco. Os legitimados ativos, a própria vítima, né, a mulher ofendida na delegacia, através de um advogado ou o Ministério Público também, nos casos mais graves, pode suplantar, inclusive, a vontade da mulher e pedir o afastamento do lar quando ele percebe o risco grave à integridade física dessa mulher. Um ponto importante que vocês vão ser provocados muitas vezes é a questão do prazo. Não existe estabelecido na Lei Maria da Penha um prazo para a vigência das medidas protetivas, justamente porque ele trabalha com redução de risco. Então, se houver o deferimento da medida por 1 ano, ao final deste 1 ano, via de regra, o magistrado vai questionar o profissional para avaliar a presença desse risco. Normalmente com o preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Feminicídio, para dizer se ainda há presença de risco, se a mulher se sente temerosa, se houve algum tipo de descumprimento ou aproximação ao longo desse prazo, permitindo então a prorrogação dessa medida. Mas, em regra, há a fixação de um prazo. Alguns casos, magistrados entendem que não há necessidade de prazo, essa matéria está em discussão no STJ hoje para estabelecer
Se é obrigatório ou não o estabelecimento de prazo, eu entendo que sim, justamente para que a medida não se perpetue, esse risco não pode ser eterno, mas a gente tem que reavaliar, estabelecer um prazo mínimo para a reavaliação, meu entendimento, e que a grande parte dos colegas entende também de forma muito similar. As medidas principais estão previstas no artigo 22 da Lei Maria da Penha, vale uma leitura um pouco mais aprofundada na própria lei, e vão trabalhar com hipóteses que vão afastar diretamente risco à mulher, mas que obrigam o agressor. Suspensão posse da arma de fogo, afastamento do lar, quando o ambiente está ainda ocupado pelos dois no mesmo espaço, proibição de contato e aproximação, isso evita a reiteração de violência física, principalmente, prestação de alimentos provisórios, restrição ou suspensão do direito de visitas, esses dois últimos, tanto alimentos quanto suspensão de direito de visitas, normalmente há necessidade de intervenção da equipe multidisciplinar e, aqui no caso, os auxiliares da justiça, para analisar quais são os vínculos que este suposto agressor tem com os filhos. E se proteger a mulher implica necessariamente a necessidade de impedir que os filhos tenham acesso ao pai ou outros familiares. Então, analisar como compatibilizar a proteção da mulher com o direito de visitas das crianças, dos adolescentes, e é importante na análise que será feita pelos senhores, vai ser discutido no próximo módulo, como fazer essa avaliação. Grupo reflexivo, responsabilizante para homens autores de violência, é o famoso programa de reeducação, que é o GAV, que a gente chama, GHAV, Grupo para Homens Autores de Violência, e também encaminhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo. Esses dois últimos, via de regra, o juiz vai nomear alguém para conduzir esse grupo. Nós vamos ter uma capacitação específica para os grupos reflexivos de responsabilizantes e acompanhamento psicossocial para aqueles que não conseguem ser enquadrados no trabalho de grupo e podem receber um atendimento psicológico individual, de assistência social, encaminhamento para tratamento para as drogas ou para o álcool, né? As medidas protetivas à ofendida, aí que a importância de um estudo social, que pode ser realizado pelo auxiliar de justiça, e encaminhamento para a rede de proteção da mulher. Então, a parte social, a parte de saúde, tratamento dela, pode partir de um parecer, um estudo social solicitado pelo magistrado. Recondução ao lar, quando o homem é afastado então daquele ambiente, a mulher é para lá reconduzida, ou então o afastamento da mulher daquele ambiente sem prejuízo dos seus direitos. Outro fator importante é as necessidades da mulher quanto aos filhos. Então, a matrícula dos dependentes na rede pública é um direito garantido pela Lei Maria da Penha. A mulher com medida protetiva tem prioridade nessa matrícula justamente quando ela troca de local de residência por conta da violência. E a restrição de bens retidos e subtraídos, em decorrência dessa violência, teve que sair correndo da casa, o direito, então, à restituição. O amparo que o auxiliar pode dar é justamente na identificação desses objetos, bens, pertences, principalmente de crianças com problemas de saúde, que têm vínculo com pets, que têm vínculo com a própria residência. Os pontos, então, que são mais importantes do ponto de vista do Poder Judiciário, que vão ser geralmente de incumbência dos auxiliares, a guarda. Então, quem fica com a guarda dos filhos nesse processo de separação num ambiente abusivo, de violência, ambiente doméstico, como vai ser tratado isso, se a guarda fica com a mãe, se fica com o pai, qual é o interesse melhor da criança, como vai ser a visitação, como garantir a visitação dos filhos sem que haja contato do homem com a mulher, colocando a mulher novamente em situação de risco, utilização de intermediação de terceiros, o cadastro dessas pessoas, informando o juízo dessa possibilidade, a questão dos alimentos, tanto para a mulher, que é a dependente econômica do agressor, quanto para os filhos também. E, acima de tudo, partilha de bens. É um grande fator de risco, um gatilho de violência, porque geralmente nesses rompimentos há que discutir como vai ser feita a partilha de bens. Então, muitas vezes, essa partilha pode ser encaminhada para o juízo específico, mas há fatores que precisam muitas vezes ser levantados no processo, que podem ser gatilhos de descumprimento de medida, porque um está ocupando exclusivamente o bem, e a mulher precisa da orientação de que tem que fazer a partilha no juízo competente, reduzindo então o risco de reiteração de violência. Ponto importante, já indo para o final, julgamento com perspectiva de gênero. Isso é um fator, uma norma, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e que vai tratar principalmente da multivitimização, que é uma violência continuada, não é evento isolado na vida da mulher, normalmente, e tem como consequência a aceitação da violência e sua normalização.
E a mulher não consegue romper esse relacionamento abusivo, e enquanto ela estiver no relacionamento vinculada emocionalmente ao agressor, dificilmente pode contribuir com o processo penal, frequentemente pela revogação da medida. Esse é o típico caso da mulher que, no momento do conflito, no calor do acontecimento, corre à delegacia, pede ajuda, abre inquérito, presta depoimento, conta tudo e depois vem em juízo, ou até mesmo antes do processo, e diz que mentiu, diz que faltou com a verdade, que aquilo não aconteceu. E muitas vezes isso pode ser justamente um processo de estar naquele ciclo da violência, ou pela mudança do comportamento do agressor, ou porque ela de fato se sentiu culpada, está sendo pressionada pelos filhos, ou fatores outros que podem enfraquecer a punição da violência. Então, a importância do auxiliar da justiça é compreender esse processo, uma oitiva sensível a essa mulher, uma escuta qualificada para buscar identificar fatores que levam ela a mudar o seu comportamento logo após ter buscado a ajuda. Fatores que levam a mulher a agir dessa maneira, acima de tudo, medo por não saber o que vai acontecer, então a importância de orientação, de tranquilizá-la, de conhecer quais são os próximos passos, culpa e vergonha. Falar e se apresentar como mulher vítima não é um processo fácil, portanto, são fatores que levam a mulher a querer esquecer isso, seguir em frente, passar em frente por cima disso, como sempre fez. Ambiguidade de sentimentos não é o fato de haver violência hoje presente, significa necessariamente que ela não ame mais aquele agressor, que ela não tenha mais nenhum sentimento por ele. A dependência financeira, esse é um fator muito presente, a mulher que depende economicamente do agressor, e a preocupação com os filhos, ao julgamento dos filhos, que vê o pai preso, que vê o pai afastado, e cobra a mulher justamente porque ela buscou a defesa dos seus direitos e ela acaba cedendo a essa pressão. Esperança sempre que o companheiro, o agressor, mude de comportamento. Um fator que é o isolamento da rede de apoio, então é uma mulher que está longe de casa, longe da família, longe dos parentes, longe de amigos que possam apoiá-la nesse processo de retomada de sua vida e, acima de tudo, a negação social. É não ser acolhida no seu ambiente de trabalho, não ser acolhida nas suas rodas de amigos, ser julgada por essas pessoas. Então, fatores que devem ser enfrentados e procurados pelo auxiliar de justiça que estiver nos ajudando. O próximo passo nós vamos trabalhar, então, com a parte prática, como isso vai ser tratado, né? Em especial na audiência do 16, que é a audiência do artigo 16 da Lei Maria da Penha, que é o caso em que as mulheres se retratam. Já falei um pouquinho, mas as nossas assistentes social, nossa psicóloga, vão tratar com forma aprofundada como é a abordagem da mulher que já manifesta o interesse de não mais processar o agressor. Quais são as informações necessárias que nós precisamos, a disponibilidade da rede, conhecimento dos seus direitos, as consequências dessa decisão e, acima de tudo, reforçar o ciclo da violência, de assumir o risco de voltar para a residência e poder ser vítima de uma agressão mais grave em breve. Fico por aqui, agradeço mais uma vez e sejam muito bem-vindos para trabalhar conosco nessa matéria que é tão importante a nós todos.